Eu trabalhei com o Diego numa empresa de endomarketing, onde nós criávamos campanhas para grandes empresas. A gente fazia campanhas de incentivo para as pessoas que trabalhavam. Então, o Diego era o cara que fazia os textos, os roteiros, mas aquilo era como a gente estava fazendo o que gostava numa coisa que não era o que a gente gostava, não é não? Tipo, Exatamente, cara. a gente fazia o que a gente realmente curtia fazer, só que não estava num lugar certo. É como se a gente pudesse fazer o que a gente gosta, mas com muitas regras. Com muitas regras, É, E, muitos. e às vezes, quando existe uma limitação criativa nesse sentido, acaba que o que a gente faz não acaba não sendo verdadeiro, né? Digamos assim. É porque você está o tempo todo tentando agradar alguém, né? Sim, o tempo todo agrada. Tentando obedecer alguma norma, tentando não sair do politicamente correto. Aham. Só que na época que nós dois começamos a trabalhar, as campanhas de incentivo estavam bombando, né? Sim, Era 2013, né? sim. E era um mercado muito bom para as campanhas de incentivo. E eu lembro que eu próprio não conhecia a ferramenta do storytelling. Uhum. Eu nem via essa atividade de escrever, de inventar uma história como uma ferramenta que poderia servir para o marketing. Sim, sim. Então, no começo eu me senti em casa, assim, eu estava escrevendo, que é uma coisa que eu amava, estava escrevendo ficção, só que para Uhum. empresas, né? Uhum. Demorou muito tempo para eu perceber que as regras eram tantas que eu não ia ter muita liberdade para criar textos. Uhum. Mudariam assim alguns detalhes, mas a ferramenta do storytelling ia acabar me limitando muito para Sim, eu passar sempre a mesma mensagem que poderia ser uma mensagem vazia, né? Muitas vezes. sim. E eu tenho noção assim que na época deu muito certo para várias das empresas que a gente atendeu, né? Uhum. Mesmo porque muitas delas assim tinham colaboradores que trabalhavam com telemarketing. Sim. Então, o que a gente fazia era um alívio para eles, né? Deles poderem, pelo menos 10 minutos do dia, saírem um pouco daquela rotina tão maçante e verem alguma coisa que incentivava eles, né? Sim, sim. Uma coisa. E pode falar. Não, era uma coisa que, apesar de tudo, valia a pena na época, né? Naquela época, naquele contexto, assim. Naquele contexto. Só que eu acho que chegou no momento que aquilo começou a dar tão certo que acabou virando uma fórmula. E quando vira uma fórmula, acaba que você perde o sentimento, né? Digamos assim, o sentimento, mas perde aquele tesão de criar algo novo, eu digo assim, porque acabava sendo uma coisa replicada. E no momento desse, acaba que aquilo já deixa de ser efetivo. Não sei se você concorda. Eu acho que quem trabalha com criação tem essa Uhum, necessidade de estar criando, né? Algo novo. uhum. Algo que não se encaixe sempre na mesma fórmula, né? Sim, sim. Então, existe esses dois lados, né? De você Uhum, se preocupar em fazer algo efetivo e de você estar preocupado em criar algo novo também. sim. E E, não apenas e, coisas que já existem, né? e eu lembro que eu acho que foi como é que se diz assim, foi num grito de socorro tu criou uma crônica dos três porquinhos, né? Ah, eu lembro, cara. E era Eu legal, lembro. assim, tipo, porque como que seria a história dos três porquinhos se elas tivessem regras? Como que era aquilo? Era uma coisa assim. Eu peguei a história dos três porquinhos e tentei adaptar elas para diferentes clientes, assim. Daí Aham, tinha o cliente mais formal, tinha o cliente assim que queria mais engajar as pessoas. E aham, como que você consegue pegar uma história que já existe e ficar adaptando ela para diferentes clientes, né? uhum. E eu lembro que na época os sócios da empresa que a gente trabalhava gostaram muito, né? Tipo, até eu vi que alguns deles entraram aqui agora, né? O O Neto. Marquinhos, né? Eu queria mandar um abraço para eles também, porque
esse foi assim o primeiro emprego que eu tive a chance de trabalhar escrevendo. Uhum. Depois de já estar formado como jornalista, foi o primeiro emprego que eu tive que me deu essa chance de trabalhar com escrevendo assim. E Contar histórias, né? contar histórias. E na época foi muito bacana assim. Na época Sim, depois eu acabei me cansando com o passar dos anos, mas por diversos fatores, né? sim, sim. Mas no começo foi muito bacana. Massa. E eu lembro também que uma época você nos presenteou lá com um livro, era o Dores Crônicas que nem te conto. É, Dentro desse livro é uma coisa muito legal assim que eu não sei se estou certo assim, mas você pega inspiração para escrever muito no cotidiano e você transforma aquela situação do cotidiano em uma você usa a emoção de algo de alguém muito comum para criar uma jornada assim. Qual foi a inspiração para você criar aquele livro lá, cara? assim, acho que esse é o papel de uma crônica, né? Aham. De uma crônica, assim, é você olhar para o cotidiano e tentar descrever de alguma forma que poucas pessoas viram, né? Uhum. E minha esposa acabou de trazer aqui o livro. Esse livro eu tenho, cara, tenho guardado ele. Na época eu fiz uma pequena tiragem desse livro, né? Mas Aham. era assim, porque escrever crônica sempre foi uma paixão minha, né? É Uhum. uma coisa que nunca me trouxe um retorno financeiro, mas é sem dúvida a minha válvula de escape, assim, sabe? Uhum. Hoje eu estou conseguindo trabalhar como roteirista mesmo, né? Sim. Que é onde eu tenho meu sustento, assim. Mas a literatura sempre vai ser minha paixão, assim. E é engraçado você falar desse livro, porque é como se o escritor desse livro fosse outro, sabe? Sim. Eu acho que quem estiver assistindo a gente e escreva também vai entender o que eu estou falando. Como faz muitos anos que eu escrevi esse livro, se eu for reler as crônicas de hoje, eu vou ver outro cara. Porque Sério? de lá pra cá. Pode falar. Eu até tinha uma dúvida, assim, se o cara que trabalha com isso, lógico, ele tem a personalidade dele ali, a essência dele ali, mas será isso muda a ponto de descaracterizar demais aquela pessoa? O cara que escreve lá atrás, ele vai escrever de novo, a pessoa acaba não identificando essa essência, assim? Você acha que muda a partir das experiências Ah, ou do... com certeza muda muito, cara. Tem aquela famosa frase filosófica que é um homem não entra no mesmo rio duas vezes, né? Aham, Porque quando ele entrar, ele vai ser outro homem e o rio vai ser outro rio também. uhum, Na época que eu escrevi esse livro, por exemplo, minha avó estava viva e várias sim, crônicas são sobre ela. E de lá para cá, em 2015, a gente perdeu ela nessa terra. uhum, Então, eu escrevi várias crônicas depois disso sobre a perda dela, sobre o vazio da perda dela. E uhum. daí já era outro escritor escrevendo. Era um escritor menos fofo, mais machucado. Uhum. E eu acredito que isso não tem a ver com a qualidade dos textos, mas todos nós sofremos muitas mudanças com o decorrer dos anos, e isso molda também o nosso processo de criação, né? Uhum. Tem um livro fabuloso do Gabriel Garcia Marques que se chama Doze Contos Peregrinos, que são Uhum. contos que ele resgatou na adolescência e foi reescrever décadas depois. E Cara, que massa. no prefácio do livro ele conta que quando ele foi reler os contos que ele escreveu na adolescência, ele não sabia mais distinguir o que era real ou não. Putz, O que fazia parte da lembrança real dele e o que fazia parte da criação. que massa, cara, que massa. É muito estranho, né? Mas assim, ó, por mais que você fala, né, que agora você é mais machucado, né, um escritor mais machucado, assim, naquela época tinha algumas crônicas que elas eram bem, digamos, bem pesadas, né? Eu lembro que eu li, eu falei, nossa, cara, tipo, vai muito da sua percepção, assim, onde que você busca, assim, você observa muito, você sai, onde que você busca essas histórias, assim? Assim, quem escreve vai entender o que eu estou falando. Assim, ela vem de Aham, qualquer lugar. Assim, vem uhum, desde você estar lavando a louça até você ver alguma coisa na rua, assim.
Aham. E até agora, recentemente, abri um concurso assim de roteiros para esse período da quarentena, né, que nós estamos passando. Assim. Uhum. De, o concurso é aberto para pessoas escreverem roteiros sobre o período da quarentena. E daí você vai buscar na tua cabeça, né, sem poder sair de casa, o que, que você pode escrever de ficção sobre a quarentena, né? Sim. Mas geralmente assim as ideias de criação elas vêm do nada, né? Vem na rua, vem no ônibus, vem no banho. Um livro de crônicas tem mais a ver com memórias afetivas, no meu caso, né, do que Uhum. com a criação, assim. Tá. Com E você já pensou em fazer uma nova tiragem do livro? Que você. desse livro aqui não. Eu prefiro assim ir para seguir em frente, sabe? Ir para coisas Entendi. novas assim. Eu ia até falar para você assim, puta, você nunca pensou em comercializar isso online, por exemplo, um e-book na Amazon, né? Que hoje tudo tem mudado. Ainda mais nessa quarentena, muitos negócios e serviços e formas de ver e criar vão mudar. Isso é muito emocional para você comercializar, digamos assim. Não, eu tenho planos assim, sabe? Mas Uhum. eu diria que a literatura é um clube muito restrito, né? Uhum. Que para você entrar nesse clube de verdade, você tem que investir, né? Uhum. Ou ganhar algum concurso assim que te coloque em destaque, né? Uhum. Eu já tive a felicidade de ganhar alguns concursos de poesias, de crônicas, de contos, mas para entrar em coletâneas, né? Sim. Para você conseguir emplacar uma obra sua e fazer ela circular em várias livrarias, você realmente tem que investir nisso, sabe? E, e tem outra questão também, que eu passei os últimos anos trabalhando com textos, porém não textos de ficção, né? Uhum. Então eu acabava usando o tempo livre para escrever ficção e eu garanto que isso não basta, sabe? Uhum. Agora eu estou num momento da minha vida que eu estou conseguindo me dedicar a roteiros de ficção. Que Esse ano, legal, cara. então eu estou usando esse ano com tudo, assim, porque é um momento raro na vida de quem escreve, sabe? Retorno Uhum. financeiro e escrever o que te vem na mente não são coisas compatíveis necessariamente, sabe? Que legal, cara. Mas isso é uma empresa, é uma outra, você trabalha em duas empresas ou a mesma empresa que você trabalha, você faz isso? Neste momento eu estou trabalhando com uma série de cinema. Eu Que estou legal. escrevendo roteiros para uma série chamada Independência ou Morte, que é Uhum. de um colega roteirista meu, Rafael Altric. Ele conseguiu passar essa série numa lei de incentivo e me convidou para ser um dos roteiristas, né? Que legal, cara. Então, esse ano, assim, eu estou usando para isso, assim. Estou roteirizando essa série de comédias. Assim. Então esse ano você realmente tá no seu lugar, assim, digamos assim. Você Esse consegue ano, ganhar dinheiro com a criação e fazer algo que você realmente gosta e que acha que é verdadeiro, assim, digamos. sim, sim, eu sou, assim, um brasileiro privilegiado, digamos, porque eu sei que esse período aqui da quarentena, ele está, nossa, destruindo muita gente, né? Sim, sim. Está prejudicando muita gente. Mas para mim a vida continua igual nesse sentido, porque Aham. quem escreve já vive em isolamento, né? Você Sim. pode ser, você pode ser casado, pode se dar muito bem com a família, que é o meu caso, mas você está sempre em isolamento. Você está resmungando sozinho em casa. Você tá agindo como se estivesse isolado já do resto do mundo. Sim, sim. Mas, cara, eu tava falando, né? Como eu acho que essa quarentena, essa crise do Covid, ela é um ponto de virada para muita coisa, para tudo, praticamente, eu acho. Acho que esse é o evento mais importante do século, cara. Uhum. Porque o que está Não, acontecendo é um absurdo, assim. E a forma como. Por exemplo, a gente está fazendo uma live aqui. Essa é a primeira vez que eu, sabe, que eu tô fazendo uma live. Por que isso acontece? Por que estamos fazendo isso? Porque do nada você vê que muita gente está fazendo uma live e que o processo inverteu. Por exemplo, lives dos sertanejos aí que estão bombando.
Sim. Antigamente o sertanejo pagava lá não sei quantos milhões para aparecer no Faustão. Hoje a coisa inverteu, porque a Uhum. galera tá enclausurada e agora eu acho que esse é o ponto de virada de como os negócios vão ser moldados, assim, né? Uhum. Lógico, muita gente vai ficar pelo caminho aí, o que é muito triste, porque o brasileiro, a gente não tem, a empresa não tem, como é que se diz, muita segurança, o cara trabalha para ganhar no outro dia, para comer no outro dia, né, digamos assim, e isso vai mudar, eu acho que muda como as pessoas veem as coisas, e eu acho que até muda como as pessoas criam as coisas, né? Sim, isso que nós estamos vivendo agora, nós nunca testemunhamos, né? Tipo, assim, meu avô, por exemplo, ele nasceu em 37, né? Aham, Quando ele era criança, meu avô passou por algo parecido por causa da Segunda Guerra, né? aham, Que você realmente tinha uma cota diária de comida que você podia comprar, você tinha uma escassez muito grande das coisas, né? aham. Mas, assim, nesse mundo do consumismo exacerbado que nós aprendemos, nos acostumamos a viver, essa quarentena é uma coisa que beira a ficção, né? Sim, sim. Muitas vezes quem cria, quem escreve, não consegue vencer o que acontece na vida real, sabe? E É um não consegue. concorrente. É um concorrente insuperável, assim. Se Cara, que você, loucura. você assiste os telejornais dia a dia e você pensa, cara, se eu fosse escrever isso ia soar muito farsesco. Não, os caras começaram a compartilhar vídeos assim dos filmes lá de 2000, 2003, Epidemia, Uhum. sabe? Eu falei, cara, todos esses. Tipo assim, aí você vai ver o trailer dos filmes e fala, caralho, velho, tipo, o negócio é igual assim, sabe? Surge lá, não sei na onde, espalha pelo mundo e a galera fica muito louca. E, nossa, cara, mas é assim, é loucura, assim, você, é inimaginável, assim, você não ter a liberdade, por exemplo, eu tô aqui na Itália agora. Cara, assim, você Cara, não pode que bela sair. hora para estar na Itália, hein? Não, Parabéns. não, essa é uma longa história, né, cara? Essa é uma longa, mas, cara, assim, eu cheguei aqui, tinha duas pessoas infectadas, que já estavam sendo curadas, que eram os dois chineses. Do nada, tipo, assim, de um dia pro outro, cara. 1.000, 2.000, depois começou a subir, cara, assim, do nada. Daí, assim, sei lá, foi uma coisa que não dá pra explicar, assim, né? Sim, e, e é um mundo tão louco assim que você vê que até uma questão que envolve um vírus toma Aham. proporções políticas, né? Não, sim. É, Toma você é o cara, proporções ideológicas. você é o cara que não tem WhatsApp, né? Você eu acho que é o único cara Não, que não tem, que não, eu a única faço pessoa parte que não dos tem o 1%. WhatsApp no mundo. E Sim, assim, meu avô tem WhatsApp. não, assim, e numa época que numa época dessa, cara, ter WhatsApp e familiar acima de 45 anos, meu Deus, cara, você vê cada coisa. Você vê cada coisa. Assim que você fala, fala, cara, não é possível, cara, que os caras. Sim, E a gente vive num momento assim de fanatismo, né? Tipo, eu não consigo entender o fanatismo da população com uma coisa. É tanto que a pessoa acaba desconsiderando os erros ou o que podia melhorar, ou assim, é absurdo, tipo, eu não consigo imaginar o que está acontecendo, assim. Mas sim. faz parte, né? Eu acho que é um momento único, assim. No momento atual, assim, o desafio da ficção é bater a realidade, sabe? Porque, porque tá difícil, assim, é só ver os jornais, assim, que você vê coisas, assim, que se encaixariam num filme bem exagerado, assim. Você Sim. pega uma série, assim, de apocalipse zumbi, que nem Walking Dead, Uhum. é quase que uma preparação, assim, de coisas que não nessa proporção, mas se acontecesse algo assim, cara, a gente ia durar uma semana. Não, tipo assim, cara, é absurdo. Assim, por exemplo, aqui na Itália, para eu ir fazer compra, eu tenho que ter uma permissão escrito Né? que eu estou saindo de casa para fazer compra. Porque se os caras Não, me pegarem na rua, eu tô ferrado, tá ligado? e aqui não, você sabe, né? Tipo, aqui no Brasil tá uma mistura das duas coisas, né?
Quando a gente vai no supermercado, você nota que tem dois tipos de pessoas, aquelas que estão preocupadas e aquelas que realmente não estão, assim. Aham. E até olham para você usando máscara meio que debochando, assim, sabe? Não, é que assim, eu acho que a ficha não caiu ainda, assim, cara, porque. E assim, eu falo por mim, porque quando eu cheguei aqui e eu tava aqui com a minha irmã, tipo, aparecia, a gente começava a ver assim, de um dia pro outro, 50 casos, 100 casos. Ah, não, mas é de boa, tá ali, ali na outra região. E, tipo, nós, assim, tanto é que eu cheguei, tava tendo ali, tipo, 300 casos subindo, né? E eu fui em bar, cara. Fui assim, fui num bar tomar cerveja com pessoas, porque, tipo, é uma coisa totalmente nova e eu não estava ligado. E eu acho que é isso que está acontecendo hoje. Assim, talvez a Itália, por ser um país muito pequeno, na hora que explodiu isso, explodiu em todo lugar. E o Brasil é um país continental, né, cara? Então, assim, o cara vê um caso ali, vê o outro. E o Brasil é o país que o cara ele tem que trabalhar num dia para comer no outro, né? A maior parte aí Sim, sim. E é isso que pesa, assim, mas Eu acho sei lá, é um jogo, é um negócio que não tem como ver, né, cara? O que tem que fazer e sei lá. eu acho que nós dois somos privilegiados assim por conseguirmos trabalhar no que a gente Sim, gosta sim, e conseguirmos nos adaptar muito bem a esse momento, assim, sabe? sim, Porque mesmo na área de criação, não é qualquer um que está levando isso numa boa agora, né? Porque sim. criação é um conjunto, né? É. Você queria só voltar no negócio que você falou do seu vô, né? Que seu vô é uma inspiração. Eu vi um post seu que você fala assim: meu vô é o maior escritor que eu conheço sem mesmo É, ter escrito, assim. Só voltando para essa questão de. Porque a gente começa a entrar num assunto e a gente. Tipo, por que assim, cara? Você tem essa coisa assim com seu avô, assim? Porque eu lembro desde quando a gente trabalhava junto, existia essa ligação assim que era muito forte, que mesmo quem não conhece seu avô, tipo, acaba uhum. conhecendo por causa de você. Tipo, Porque assim, eu acho que a sua criatividade não necessariamente está ligada com o que você faz na vida, né? uhum, Você pode ser um escritor sem escrever, você sim, pode ser um escritor sendo um ótimo contador de histórias, né? Que é o caso do meu avô, assim, né? uhum, Algumas pessoas conseguem aplicar a criatividade para conseguir viver disso, assim. Mas você tem N casos de pessoas que todo mundo conhece uma pessoa que trabalha com algo nada a ver, assim, tipo, é contador, e é extremamente criativo, sabe? Só que a então, vida levou ele para outro caminho, sabe? sim. E essa é a ideia de criar essas lives, assim, porque a criatividade está nos lugares, assim. O seu avô seria um cara massa pra essa live, né? Sim, nossa, Eu meu avô chamar, é, não, meu você avô é tem um que organizar. relojoeiro, é Aham, um relojoeiro que vai fazer 83 anos agora e ainda trabalha. aham, E ele conta histórias assim que ele tem uma memória absurda, sabe, para histórias assim. E o engraçado é que todas as histórias dele envolvem comida em algum momento, sabe? Ele pode estar falando da Segunda Guerra e ele vai falar de um pão que a mãe dele fazia. Tipo, ele tem um jeito muito bom para contar histórias, sabe? sim, Mas o que ele escolheu para a vida dele, nem sempre é uma escolha, né? Mas o sim. trabalho dele não envolve o que a gente chama hoje de criatividade, né? Uhum. Eu não sei dizer, eu não sei responder para você o que é ser um criativo, assim, sabe? Acho que esse é um Não, termo que eu sempre também não. me incomodou um pouquinho, sabe? Aham, Especialmente quando você está dentro de uma empresa, eles costumam falar, os meninos da criação, aham, os criativos, sabe? E eu acho que a criatividade é quase que um sentimento, né? sim, Não é uma forma que você tem ali no dia a dia e pega a hora que você quiser e aplica, né? Você tem parte do seu trabalho é mais automático do que realmente criativo, né? aham, E ao mesmo tempo eu não acredito, por exemplo, em inspiração, sabe? Eu aham, acho que se o seu trabalho envolve criatividade, não fique jogando as coisas para inspiração, sabe? Não use ela como desculpa. É tipo, senta a bunda na cadeira e trabalha, sabe? sim.
Eu acho que tem muito a ver, a criação tem muito a ver com experiência e com a experiência que você tem e como que você une as coisas, sabe? Como que você vai Sim. unir uma coisa para gerar algo novo a partir daquilo, assim, sabe? E uma outra É, coisa que o que eu penso sobre a criatividade é que a limitação gera uma criatividade maior, sabe? Uma pessoa que tem menos recurso acaba sendo uma pessoa mais criativa. Não sei por que eu penso isso assim, mas quando você começa a ver exemplos, a pessoa que tem menos recurso ela acaba sendo mais criativa. Tipo, ou a pessoa que tem uma história, uma pessoa que tem um sofrimento, ou sabe, eu não sei como explicar isso. eu acho que isso vale para todo mundo que mexe com criação, com algo que exige a criação, né? Você Uhum. não tira as coisas numa cartola, né? Aham. Você já ou você já viveu isso de alguma forma ou aquilo faz parte de você. Aham. Não que o roteirista do O Silêncio dos Inocentes realmente tenha comido pessoas, sabe? Aham. Mas de alguma forma isso está dentro dele, sabe? De alguma forma estava dentro do Dostoiévski quando ele foi escrever Crime e Castigo, tipo, isso estava dentro dele, sabe? Aham. Se você assiste os filmes do Roman Polanski como pianista, você tem uma sensação de claustrofobia que tem tudo a ver com a juventude dele, sabe? Depois você descobre em entrevistas assim que o filme dele passa uma sensação de sufoco porque era o que ele sentia enquanto crescia, sabe? Nossa, que massa, cara. O Kafka, que é um dos meus escritores preferidos, ele tinha uma relação muito complicada com o pai dele, e você sente isso em cada um dos livros dele, sabe? Uhum. Então, o que você vai criar, você pode até achar que não tem nada a ver com você, mas no fundo tá ali, sabe? Tua voz, assim, tua personalidade tá ali de alguma maneira, assim. Sim, sim. E Eu fiz uma você cola. falou do meu avô, né? Só respondendo, o meu Aham. avô é uma coisa que é muito forte em mim, sabe? Porque Aham. eu cresci ouvindo as histórias dele, assim, então, de alguma forma, ele tá nos meus textos, assim, sabe? Uhum. E tudo que você. Dá pra ver ele, assim. Eu lembro das histórias que você contava dele também. É, é muito perceptível, assim. Eu fiz uma cola lá de coisa que eu queria perguntar pra você. Ah, eu queria perguntar pra ti o seguinte: qual é o projeto que você trabalhou assim, cara, que mais te encantou, assim, que você falou, cara, que é isso? Existe alguma coisa que você consegue separar, assim, que aquilo fez diferença pra ti? Eu procuro, assim, me encantar com cada coisa nova que eu vou fazer, sabe? Uhum. Eu, eu tenho boas lembranças, assim, em relação à minha trajetória, assim, tanto no teatro quanto nos textos. Eu tenho ótimas lembranças, assim, mas cada vez que eu vou escrever alguma coisa nova, eu procuro me encantar com ela, sabe? Uhum. Eu sou aquele cara que eu tenho nostalgia para muitas coisas, assim, mas em relação aos textos eu quero sempre seguir em frente, sabe? Ah, que massa, que massa. Eu gosto muito de escrever comédia, assim, na verdade, né? É uma coisa que eu uso como, mesmo quando eu me proponho a escrever algo triste e eu estou triste na hora, em algum momento eu vou lá e chuto o balde e falo alguma merda e isso me faz muito bem. E as suas próprias histórias são engraçadas também, né, Diego? Eu lembro até da história do brasileirinho e o liquidificador. Que história? A história que você vai Ah, fazer uma apresentação eu e na hora do inventei, som. sim, Como é eu que era? inventei, eu tocava teclado na adolescência e fui fazer um show no Sesc, na cantina do Sesc, e a minha música principal era o Tico Tico no Fubá. Era Tico-Tico do Fubá, isso. E é uma música que a cada 10 vezes que eu tocava, 3 eu acertava, sabe? E bem naquele dia eu tava acertando e a mulher da cantina ligou o liquidificador bem no refrão. Assim. Então, eu fiquei muito feliz. Deixa eu ver aqui. É...
Agora, a gente chegou, agora você está trabalhando, então, em criação dos roteiros, mas os roteiros é só pro cinema? Como é que é? São roteiros de uma série de comédia, né, Aham. chamada Independência ou Morte. São 3 episódios que futuramente vai ser comprado por alguma emissora, assim. No momento nós estamos no processo de criação Que dos roteiros. massa, cara, que massa. É muito legal, cara. Quanto É um dos tempo? momentos da minha vida que eu tenho a chance de trabalhar com comédia e ser bem remunerado. E quanto tempo, cara, dura, assim, desde a da criação até. Como é que funciona isso? Até uma emissora comprar? Como é que é isso? Então, tudo é muito demorado aqui no Brasil, né, cara? Aham. Primeiro você tem que fazer o projeto, daí você tem que inscrever ele em algum edital, daí Uhum. você tem que esperar meses a resposta desse edital, e daí, no caso, ano passado, por exemplo, ficou tudo congelado, né? Na Ancine, tudo congelado. Então, Aham. eu recebi o convite para essa sala no final de 2018. E eu entrei agora, janeiro de 2020, só para você ter uma ideia da demora Nossa, das cara. coisas. E era realmente uma sala de roteiro comigo, com o Rafael Altric, que é o criador da série, e Uhum. a Ana, que é a outra roteirista, e nós 3 passamos 2 meses discutindo os episódios. Só discutindo como que eles poderiam ser. E faz um mês que a gente entrou no processo de roteirização mesmo. Uhum. E foi bem na hora que começou a quarentena, então acabou dando certinho. Assim. E quando que tu vai fazer. Ah, continua, continua. Não era isso, assim, você perguntou, né, quanto tempo demora para a série para o Ah, ar. Daí é uma questão mais complexa ainda, né? Nós vamos terminar os roteiros para daí vender para alguma emissora. Depois que essa emissora comprar os roteiros, nós vamos ter que adaptar eles novamente, aham. porque daí você tem que ver, por exemplo, nós estamos escrevendo roteiros que tem uma regra, né? São 25 minutos e são 13 episódios. Não necessariamente a emissora que vai comprar vai querer comprar dessa forma, né? Pode Uhum. querer 8 episódios de 40 minutos. Então é mais um processo de roteirização. Assim, qualquer coisa que você veja no Brasil, que vá para Netflix ou para alguma emissora de TV aberta, pode ter certeza que começou faz anos. Assim, Uhum. longa-metragem no Brasil assim, demora 5, 6 anos, assim, se for somar todo o processo de roteiro, produção, captação, edição, é tudo muito, muito demorado no Brasil, assim, para você trabalhar com audiovisual, você tem que gostar muito. Massa, massa, massa. É, e, cara, onde que a gente pode saber aí dos seus trabalhos, te acompanhar? Eu vi que você tá com Medium, né? O Medium é uma plataforma, assim, de textos, né, que Uhum. é uma plataforma exclusiva só para textos, e as pessoas podem procurar meu nome lá mesmo, que é Diego Gianni, tem vários textos meus ali. Uhum. Eu publico vários textos, assim, nos meus perfis mesmo, mas eu costumo colocar no Medium, assim, e em breve eu espero que as pessoas possam ver essa série que nós estamos escrevendo, assim. Nossa, eu quero E, ver, cara. e tem um curta-metragem meu que vai ser filmado esse ano, provavelmente. Puta que massa, cara. É um curta que passou ano passado em edital também. Ele se Aham, chama Adam, que é o nome do meu irmão, e aham. é sobre um orfanato com crianças imaginárias. E, Putz, e ele vai ser filmado esse ano. Agora eu estou um pouco na dúvida por causa dessa questão da quarentena, né? aham. Mas a princípio vai ser filmado esse ano, assim. Então vai Que ser massa, cara. meu primeiro curta, assim, aprovado em edital, assim, sabe? Em edital. Nossa. Eu escrevia vários, assim, na época da RPC, né? Quem se lembra Uhum. do Caos de Causas, mas esse curta em especial, o Adam, é muito, muito especial para mim, porque envolve muitas coisas da minha infância, etc. Que massa, cara. E quanto tempo? Quando que sai mesmo? Esse curta-metragem É, é para ser filmado esse ano. filmado esse ano. E aí Daí demora mais um pouquinho pra lançar.
a produtora GP7 vai fazer isso e daí eles Ah, vão colocar em festivais, tudo, etc. que massa, cara. Não, mas é isso. Assim, a ideia, né, dessas lives aqui é da gente falar sobre criatividade, o processo de cada profissional nas mais diferentes áreas, assim, né? Então, desde o agrônomo, sabe, coisas assim que você não imagina como que o cara pode utilizar a criatividade ou o processo dele, uma ideia que ele teve para melhorar aquele processo. E você falando do seu avô, você tem que dar um jeito, cara, de trazer ele para uma live, assim, porque a ideia é que a gente começa isso vai virar um vídeo, né, que a gente vai ficar no histórico. Então, lá, a ideia é que eu comece a fazer isso direto e a gente tenha várias histórias de criativos e quando lançar essas coisas a gente conversa de novo. Se a gente quiser conversar aí todo final de semana, toda terça, marcar. Então, assim, nada é muito claro ainda para mim como é que vai ser esse formato. Tanto é que eu tive a ideia de fazer isso hoje. Tava lavando louça, e eu falei, cara, e se Tá eu... bem? Bem assim, está lavando louça e É, vendo. eu falei, cara, e se eu começar, eu conheço várias pessoas, todo mundo tem uma história legal, e se eu começar a chamar a galera para trocar uma ideia, tá todo mundo em casa mesmo, e talvez uma história de alguém tá em dúvida com algo e vê alguém falando e fala, poxa, que massa, né? Alguém que gosta de escrever e fala, olha, o cara tá trabalhando, né? Talvez assim, Diego, se o Diego lá de trás conseguisse enxergar esse Diego hoje falando, falou, poxa, o cara conseguiu, né? E talvez o cara lá atrás fale, porra, ninguém vive de escrevendo textos aqui no Brasil. Imagina você se vendo, né? Eu penso assim que sempre a gente compartilhando esses conhecimentos serve para que as pessoas se inspirem de alguma forma ou que a gente dá uma luz, né? Uhum. Mas como é, a gente Isso tem que chamar é, seu avô, como é que a gente faz? ele é muito mais descolado que eu, cara. Eu falo com ele. Fica tranquilo. Fechou. Eu já tenho aqui pro Mas, pessoal para... mas parabéns, viu, Bob? Parabéns pela tua ideia e sucesso para você nesses vídeos que você vai fazer. Você é um Show. cara que eu admiro muito, você sabe disso. E sinto saudade de trabalhar com você. E se cuida aí na Itália, cara. Pode deixar, pode deixar. Eu vou salvar aqui então. Os Uhum. próximos vídeos aí vai ter o pessoal de músico. E se alguém aqui dos 10, ó, tem 10 pessoas assistindo, cara. Ficar em 10, 12, cara, 10 pessoas assistindo, olha só. Pessoal, a gente tá quase famoso nas internets. Vamos bater a Beyoncé daqui a pouco. Pô. A live do Bruno e Marrone, pô. É. Então, beleza, Diegão, obrigado aí, cara, por participar. Você foi o primeiro dessa live. Um cara que eu Obrigado a gosto você. demais e que eu admiro bastante também. E vamos lá, eu vou ver, agora sim, agora eu preciso entender como é que eu vou salvar isso aqui para colocar no IGTV. Eu não Tá sei bom. se isso está no seu perfil também, mas deve estar. Mas é isso. Tá bom. Obrigado, Bob. Valeu, Se cara. cuida aí. Eu queria ficar assim, cara, na quarentena assim, de camisa. Eu acho, sei lá, eu acho que você é um cara estiloso. Ah. Eu passei perfume até na live. As Então, beleza. piada mais de tiozão, né, cara? É. Sem vergonha. O José, essa é as piadas tipo José Manuel. Se ele tivesse aí, ele ia se identificar. Vamos mandar pra ele depois. Valeu. Ó, o Valeu. Marcos Santos. O Marcos Santos tem que fazer live também. Ó, o Marcos Santos ele deu um ok. A Ana também. A minha Cláudia mãe também. Cozella também. A minha mãe. Ana Maria. Pô, a Ana Maria é estilista. Vai fazer também. Ela vai ter que fazer uma live aqui comigo, porque é minha irmã, velho. Nossa, tem família aqui na Legal. primeira, hein? A minha esposa, o nome dela não é meu sais, tá? É Ana. Mas, e valeu. O Pericles entrou agora. Não, brincadeira. Brincadeira. Então, beleza, então, galera. Valeu. Valeu. Obrigado, Bob. Falou. Falou.